Boa noite, pessoal. Então, hoje nós vamos fazer a correção das atividades anteriores. Bem, eu sou o professor Carlos Eduardo, professor de Física dos segundos anos. Vocês já fizeram uma pesquisa das escalas termométricas, a qual nós vimos as escalas Kelvin, Celsius e Fahrenheit. Se nós imaginarmos aí 3 termômetros, cada um na sua escala, lá na pesquisa que vocês fizeram, vocês viram que nós temos a fusão e a ebulição da água. A fusão é quando ela chega o mais próximo possível do gelo, tá? Ela está lá embaixo, em Kelvin. Ela é igual a 273. Em sua ebulição é igual a 373. Nós vamos deixar assim sem a casa decimal, tá bom? Já Celsius, a sua fusão é 0 graus Celsius e a sua ebulição, que é o seu máximo, é 100 graus Celsius. Fahrenheit, 32 graus Celsius. Fahrenheit. E a sua ebulição, que é o seu máximo, é 212. Então, esse primeiro termômetro está em Kelvin. O segundo termômetro está em Celsius. E o terceiro termômetro está em Fahrenheit. E aí nós vamos comparar essas escalas, ok? Então, Kelvin está para menos 273, assim como a sua ebulição, 373 menos 273. Celsius, menos 0, assim como a sua ebulição, o seu máximo, menos o seu mínimo, igual. Fahrenheit, menos 32, assim como o seu máximo, 212, menos 32. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos Kelvin, menos o seu mínimo, que é 273, depois nós pegamos o seu máximo, menos o seu mínimo. Fizemos o mesmo com Celsius e Fahrenheit. E agora nós vamos comparar essas escalas, tá? Então vamos lá. Aqui em cima, K menos 273, não dá para fazer nada por enquanto. 372 menos 273, quanto que vai dar isso? Isso vai dar 273, tá, pessoal? Menos 273 vai dar 100. Já em Celsius, Celsius menos 0. Não dá para fazer nada, deixa lá. 100 menos 0 é 100. Fahrenheit menos 32, também não dá para fazer nada, então repete. 272 menos 32 vai dar 180. E aí nós vamos olhar para essas comparações e vamos pensar em um número a qual nós podemos reduzir essas frações. Ok? Esse número 100, eu consigo dividir ele por quanto? Qual número? Esse outro número 100, dá para dividir por quem? E esse 180? Outra coisa que nós podemos comparar e perceber é que todas estão terminadas em 0, então eu já posso eliminar os zeros. 10. 10 é um número par, dá para dividir por 2. Aqui também é 10, dá para dividir por 2. 18, como também é par, dá para dividir por 2. Então, nós temos em cima, que não dá para fazer nada, né? K menos 273, 10 dividido por 2, 5. C menos 0 vai ser C, não precisa colocar nada, né? 10 dividido por 2 também é 5.
F de Fahrenheit, menos 32. 18 dividido por 2 é 9. Comparando aí essas escalas, você vai perceber que nós não podemos fazer mais nada. Por quê? O 5 ele é um número primo, só é divisível por ele mesmo. E o número 9 dá para dividir por 3. Então, se aqui eu não posso dividir pelo mesmo número, eu tenho que parar aí a minha conta. Não dá mais para fazer nada. Então, eu vou entender que quando eu tenho Kelvin menos 273 sobre 5, vai ser a mesma coisa que a temperatura em Celsius sobre 5, que é a mesma coisa que a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Bom, pessoal, então nossa primeira questão foi: o verão de 1994 foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. A diferença entre a máxima temperatura do verão e a mínima do inverno anterior foi de 60 graus Celsius. Qual é o valor dessa diferença na escala Fahrenheit? Note que o exercício ele fala das escalas Celsius e da escala Fahrenheit. Ele não cita a escala Kelvin. Então eu esqueço a escala Kelvin e só perceba a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Então nós temos apenas as escalas Celsius e a escala Fahrenheit. Lá no enunciado do exercício ele fala que a temperatura anterior foi de 60 graus Celsius. Então ele está falando daqui, ó, de Celsius. Vamos substituir? No lugar do C, nós vamos colocar o número 60. 60 sobre 5, que é igual a F, que é Fahrenheit, menos 32 sobre 9. 60 dividido por 5. Quanto que dá isso? E aí? 60 dividido por 5 é igual a 12, que é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar esse número 9 que está dividindo e passar para o outro lado. O que separa as relações aqui é o sinal da igualdade. Então, esse 9 desse lado, o que ele está fazendo com os números acima, ou com a expressão acima? Ele está dividindo esse traço aqui no meio, aqui, ó, da fração, ele representa a divisão. Então, ele tem que ir lá para o outro lado, ele vai passar no seu contrário. Qual é o contrário de dividir? Vai multiplicar. Ok? E esse outro lado, como que vai ficar? Vai ficar F menos 32. E agora eu pergunto para vocês, quanto que é 12 vezes 9? 12 vezes 9, 108, que é igual a F menos 32. O que nós queremos saber? Nós queremos saber o valor da temperatura em Fahrenheit. Ok? Então, esse valor da temperatura é o que eu quero saber. F. Então, vai ficar F, que é o nosso valor. 108 já está do outro lado. Quem vai passar para o outro lado? Menos 32. Se ele é menos, ele passa o seu contrário. Qual é o contrário de menos? Mais 32. Então, 108 mais 32 vai dar o número 140. Então, essa temperatura, 60 graus Celsius, equivale a 140 Fahrenheit. Ok? As outras questões vocês vão tentar fazer sozinhos. E nós vamos corrigir quando voltarmos às nossas aulas. Tchau, tchau, galera.